Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto e amado ouvinte desta emissora e você internauta que me acompanha através das mídias sociais. Que alegria estarmos juntos nesta quinta-feira para mais uma vez meditarmos sobre aquelas realidades tão bonitas da nossa Santa Igreja, que fundamenta a nossa missão como sacerdotes, como povo de Deus, como religiosos neste mundo. Nesta quinta-feira pascal, somos convidados a contemplar um dos maiores tesouros da Igreja, o altar onde o céu toca a terra. Muitas pessoas passam adiante de uma igreja e não percebem a grandeza ali escondida. Em cada altar católico, quando a Santa Missa ali é celebrada, acontece algo que ultrapassa a inteligência humana, que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata apenas de uma lembrança, de uma emoção, ou de um símbolo. É o Senhor vivo que vem ao encontro do seu povo. São Cirilo de Jerusalém, no século IV, já instruía os batizados, os que haviam sido batizados na Páscoa, na Vigília, com o seguinte ensinamento: não consideres o pão e o vinho como simples elementos naturais. O Senhor declarou expressamente que são seu corpo e seu sangue. Ainda que os sentidos sugiram outra coisa, a fé te confirma. Eu penso ser muito importante para nós, como católicos que queremos realmente guardar os mandamentos de Deus e da Igreja, auxiliar com este conhecimento a nossa fé no sentido de uma maturidade profunda. Como nós sabemos, a Eucaristia é o centro de tudo na vida da Igreja, no culto da Igreja, na vida pastoral, na vida missionária. A Eucaristia é o centro. Negar isso é negar a tradição da Igreja, é negar o Concílio Vaticano II, que nos ensina, tanto na Lumen Gentium quanto na Sacrosanto Concílio, que a Eucaristia, a celebração da Santa Missa, é o ponto alto, é o ponto ápice da nossa vida católica. Essas palavras de São Cirilo, elas são profundas, porque a fé vê o que os olhos não alcançam. Então, pela nossa fé, nós cremos na presença de nosso Senhor, presença escondida atrás das aparências de pão e de vinho. Isso é pela fé. Pela ciência, não. Se eu pegar a hóstia e o vinho consagrados e levar num laboratório, é claro que nós não vamos ver nenhuma alteração a essa dinâmica atômica da matéria que contém o pão e o vinho. Mas pela fé, que enxerga o sobrenatural, aquilo que está para além da matéria, aquilo que está para além da física, metafísica, então aí nós cremos. Santo Tomás nos ajudou a compreender isso muito bem na Suma Teológica. Portanto, esta realidade belíssima que a nossa fé predispõe o nosso coração a entender, é que dá sentido à nossa vida de batizados, à nossa vida de católicos, o nosso engajamento na evangelização, na pastoral da Igreja, nos diversos apostolados e também na vivência das nossas virtudes, especialmente na prática da fé, da esperança e da caridade, da justiça e do amor. Um católico, quando estende a mão para o pobre, ele o faz em vista desses mistérios da nossa fé, que unge o nosso coração, que unge a nossa vida, para que nós sejamos homens e mulheres, não melhores do que ninguém neste mundo, mas diferentes.
Mas quem é que torna presente para nós Jesus vivo, atuante, no pão e no vinho consagrados, senão os sacerdotes? É pelas mãos do sacerdote que nós recebemos no altar de Deus esta primícia, este sacramento indelével, maravilhoso que é a Eucaristia. Na Quinta-feira Santa, a Igreja recorda que Jesus confiou aos apóstolos e aos seus sucessores a missão de perpetuar o santo sacrifício eucarístico. Isso não é uma poesia, não é um conto, mas é doutrina, é verdade da nossa fé que nasceu do coração sacrossanto de Jesus. O padre sobe ao altar com suas fragilidades humanas, com seus cansaços, com suas lutas, mas ali ele age in persona Christi, no lugar de Cristo. Talvez você me pergunte por que eu insisto tanto sobre esta catequese da Eucaristia e do sacramento da ordem. Porque são os fundamentos da nossa fé católica. Se nós não entendemos isso, nós vamos ter uma fé confusa. Aí você vai ser aglutinado por outras mentalidades religiosas que não aquela católica, né? São João Crisóstomo, no século IV, também ensinava: quando vês o sacerdote oferecendo o sacrifício, não penses melhor, que é ele quem faz isso, mas a mão invisível de Cristo estendida sobre a oferta. A Igreja chama isso de ação in persona Christi. O padre que realiza a celebração dos sacramentos, na verdade é Cristo que nele realiza esses momentos de mistério. A Igreja Oriental chama os sacramentos de mistérios. E é realmente mistérios. São coisas que fogem à nossa compreensão humana. Nós não damos conta de entrar no mérito da profundidade dessas realidades. Essa é a grande verdade que nos acompanha. Quantos padres vivem escondidos, sem aplausos, sustentando silenciosamente a fé do povo? Quantos atendem confissões, visitam enfermos, celebram missas, aconselham corações feridos, visitam escolas, universidades, fábricas, fazendas, sítios, casebres, lugares difíceis, obras sociais? Esse é o sacerdote e ele vai na pessoa de Cristo. Talvez ninguém vê as lágrimas de um padre, seu desgaste, sua solidão, mas Deus, meu querido padre, vê. Deus vê os seus desafios. Deus enxerga as suas dores, as suas dúvidas, suas fadigas. Portanto, a minha palavra para você, meu irmão sacerdote, seja aqui da minha diocese de Formosa ou de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, a minha palavra para você é de ânimo. Quando a gente cai o semblante, nós devemos levantá-lo para contemplar a face de Cristo na cruz, porque é aí que está o sentido do mistério da Eucaristia e do mistério do sacerdote ordenado que pode celebrar este sacramento e outorgá-lo ao povo de Deus como alimento espiritual. São Carlos Borromeu, no século XVI, grande sacerdote e grande bispo, reformador, exortava os sacerdotes, dizendo: a cura das almas exige mais santidade do que ciência. Então, às vezes, você, meu querido padre, você não tem doutorado, não tem mestrado, não tem nenhum curso além da filosofia e da teologia. Não se abdique da autoestima por causa disso. E às vezes você tem ao seu lado um sacerdote que é doutor, que tem tantas especialidades.
não fique pensando nessas coisas. Todos nós somos sacerdotes. Eu também não tenho essas especialidades, mas tenho a coragem da fé, a coragem do amor a nosso Senhor, a coragem de amar o meu sacerdócio, que não é meu, mas é de Cristo, como também o seu sacerdócio, meu irmão, não é seu, ele é de Jesus. E nós estamos nesta mesma toada, a toada dos sacramentos, da animação das nossas comunidades, das nossas paróquias, do nosso povo, seja nos grandes centros urbanos, seja nas cidades pequenas do interior, seja na favela, nas comunidades, agora não pode falar mais o nome de favela, mas são comunidades, seja nas periferias, seja onde for, nós somos sacerdote. O que faz o sacerdote não é o seu grau elevado de estudo. Todo estudo ajuda, o mestrado, o doutorado, as especializações dos padres, quando feitas em vista do serviço, elas têm muita utilidade. E eu promovo isso na diocese. Mas nenhum padre que teve a graça e a oportunidade de fazer estudos tão elevados pode se sentir melhor do que o outro padre, aquele párocozinho de aldeia, aquele padrezinho pobre, que está ali com a sua paróquiazinha pequena, com seu povo ali, com aquele amor. É o mesmo sacerdote. Aquele padre tem o mesmo poder sacerdotal do que o Santo Padre, o Papa Leão. Então os sacerdotes, eles são iguais na essência do sacramento que recebeu, da missão que Deus lhes deu. Por isso eu quero pedir a você, amado irmão e irmã que reza comigo neste momento, leigos, vamos rezar mais pelos nossos sacerdotes. Reze pelo sacerdote, o padre que te batizou, o seu pároco, aquele padre que assistiu a sua mãe na hora da morte, aquele sacerdote que te deu a primeira comunhão, que te atendeu pela primeira vez na confissão. Como é bom a gente ter esta intimidade com Deus para rezar pelos nossos padres. Assim seja. Amém. Compartilho com você, nesta manhã bonita de quinta-feira, o Evangelho de São João, capítulo 6, 44, 51. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Isso significa que a fé é também graça. Deus toca o coração e o conduz até Cristo. Deus é esta bondade plena que nos move. E depois o Senhor assume uma palavra bonita depois desta. Eu sou o pão da vida. E vai ainda mais fundo quando diz, e você vai escutar no Evangelho da Santa Missa de hoje, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Por fim ele revela, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho nos leva diretamente ao altar. Cristo que falou em Cafarnaum é o mesmo Cristo que se oferece na missa que nós vamos celebrar hoje. É pelas mãos do sacerdote, mãos benditas, que esse dom chega até nós, até o fiel mais simples de uma comunidade tão distante. Pensemos nisso com muito amor e atenção. Te convido a concluir esta manhã de oração com a oração que nós vamos fazer juntos em espírito. Senhor Jesus, renova em nós o amor pela Eucaristia. Dá-nos fome da Tua presença e gratidão pelo dom do sacerdócio. Fortalece os sacerdotes que hoje servem ao Teu povo, especialmente os cansados, os incompreendidos, os que carregam silenciosamente o peso do ministério em circunstâncias difíceis. Sustenta também os fiéis que têm sede de Ti e cura os que se sentem espiritualmente enfraquecidos. Obrigado, Senhor, pelos sacerdotes que rezam comigo nesta manhã. Obrigado pelos sacerdotes que já ordenei.
os sacerdotes que já trabalharam e trabalham comigo, os sacerdotes que tanto me ajudam. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles e daqueles que rezam por mim em diversos lugares do mundo. Obrigado, Senhor, por todos os meus amigos sacerdotes, e com São Padre Pio de Peltrautina quero rezar com todos vocês, dizendo: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe Eucarística, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz do Cristo, uma santa adoração para você no dia de hoje. Amém.